E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, não é novidade, tá? Que o Japão colocou sanções contra a Rússia, tá? Até aí tudo bem, tá? Vida que se segue. Só que esse tipo de coisa vai trazer consequências, tá? E já estão saindo matérias, entre aspas, já com medo da situação, no caso das consequências que isso vai dar, das sanções que o Japão vai colocar com a Rússia, tá? O próprio Kishida, tá, ele falou isso também, tá, entre aspas, tá? Claro que ele não pode mostrar assim fraqueza. Se ele demonstrar fraqueza, ele tá, ó, tá. Mas ele tá ciente da situação da bola de neve que isso pode virar, tá? Por quê? O Japão ele tem uma reserva pequena, tá? Não é grande a reserva do Japão de combustível, seja de gás, seja de petróleo. E ele também, no caso do Kishida, ele já está desviando, né, parte das compras do gás natural liquefeito, do gás que é usado aqui no Japão, para a Europa. Então já dá para você sacar que muita coisa vai acontecer aqui, tá? Eu vou trazer uma parte só do pronunciamento do Kishida, tá? E depois vamos à matéria aqui. Aí eu vou pontuar para você a situação, entre aspas, tá? Que pode ser que se crie, porque já saiu, entre aspas, na mídia, tá? E você que pretende vir para o Japão, tá? Já fique atento, porque não é questão de visto, tá? Mas pode ser que o seu financiamento suba. Por quê? Pode ser que tenha um aumento no preço das passagens aéreas por causa desse tipo de coisa que o tio Kishida aqui vai aprontar. Vai aprontar não, já aprontou, né? Ele aprontou ontem, tá? Então pode ser que dê um aumento nos preços das passagens. E nisso o que vai acontecer? Seu financiamento vai ficar mais caro, porque vai aumentar o preço da passagem, tá? E já vai se programando também aqui para o Japão, porque a coisa até para nós que moramos aqui no Japão, a coisa dependendo vai piorar. Tanto que eles já estão falando em acionar a lei do gatilho, tá? Só que eles só vão acionar a lei do gatilho mais para frente ainda. E nisso o povo já vai, ó, isso se acionar, tá? Porque como é que se fala? A oposição já está caindo, matando em cima do Kishida para poder acionar esse tipo de coisa, porque está aumentando o valor dos combustíveis. Só que nisso muita gente pensa, mas é só combustível japonês. Não, os produtos derivados de petróleo também tem um aumento, tá? Igual no caso, o natô teve aumento e outros produtos tiveram aumento. Por quê? É japonês, mas natô não vai petróleo, mas a dita da embalagem é produzida baseada no petróleo, tá? Então produtos vão ter aumento. Além que você não pode esquecer também que tem o frete de entrega, esse tipo de coisa. Então vai subir tudo praticamente, tá? Se continuar desse jeito, tá? Infelizmente. Então já vai se programando, já vai vendo seus gastos, o que você pode fazer, porque para não apertar mais o cinto da forma que já está apertando, tá? Ó, vamos ao pronunciamento do tio Kishida aqui. ウクライナの主権、そして領土の一体性を侵害し、国際法に違反する行為であり、改めて強く非難をいたします。我が国として次の制裁措置を取ることといたしました。一つ目は、いわゆる二つの共和国の関係者の査証発給停止及び資産凍結。Tá bom, já falou demais também. Vamos lá. Como sanções contra a Rússia, que aprovou unilateralmente, hoje está bravo, hein, a independência de algumas regiões do leste da Ucrânia, o primeiro-ministro Kishida disse que vai suspender, tá, a emissão de vistos, congelaria bens e proibiria importações e exportações de envolvidos nas regiões onde a independência foi aprovada. Tá? O que isso quer dizer? Que o Kishida ele vai congelar bens de empresas aqui no Japão, tá? Dos russos aqui no Japão, vai cortar a emissão de vistos para aquela região, tá? Até aí tudo bem, não vai afetar, nesses dois pontos não vai afetar o Japão diretamente. Só que
A partir da hora que ele fala que vai proibir exportações e importações das regiões, aí já começa a afetar o quê? O PIB japonês. Porque o Japão não vai vender para esse local e não vai comprar desse local. Então produtos desses locais não vão entrar no Japão e produtos japoneses não vão sair para esses locais. O que vai acontecer? Dependendo, queda no serviço em alguns setores. Simples assim. Em resposta à aprovação unilateral da independência da Rússia em algumas áreas do leste da Ucrânia e aos preparativos para enviar as tropas, o primeiro-ministro Kishida e outros no gabinete do primeiro-ministro, na manhã do dia 23, incluindo o secretário-chefe do gabinete Matsuno e o vice-secretário-chefe do gabinete Kihara, né? Então já fizeram reunião ali e depois já soltaram isso para o povo. Tanto que isso que você escutou agora há pouco foi o próprio Kishida falando. Depois disso, o primeiro Kishida disse aos repórteres: Isso claramente viola a soberania e integridade territorial da Ucrânia e condena veemente um ato que viola o direito internacional. Com as sanções em resposta a essa situação, a Rússia em caso para a Rússia, vai ser suspendida a emissão de vistos, vai congelar ativos, proibir importações e exportações e proibirá a emissão e distribuição de títulos do governo russo no Japão. Isso que eles querem fazer com isso? Eles querem cortar, tá, todo tipo de ganho financeiro que a Rússia pode ter, tá, em relação ao Japão. A outros países, só Deus sabe as medidas que os outros países vão tomar em relação à Rússia, mas isso é ao Japão. Então o Japão vai o quê? Praticamente cortar todo o fornecimento de dinheiro em relação ao Japão à Rússia, tá? Então é para cortar o financiamento da Rússia em alguma maneira. Em relação à proteção aos japoneses que residem na Ucrânia, ele disse: faremos nosso melhor para garantir a segurança. Tomaremos todas as medidas possíveis para proteger o povo japonês. Sim, tanto que ele já havia... O Japão já havia emitido um alerta, tá, para o povo que mora na Ucrânia, no caso dos japoneses, ó, ralar o peito, tá, para ir embora dali. A partir daqui, presta atenção comigo. Tá? Presta bem atenção, porque são palavras dele. Tá? Além disso, em relação aos preços crescentes de energia que são motivos de preocupação no futuro, ó, abre aspas, reconhecemos que essa situação não prejudicará imediatamente o fornecimento estável de energia. Imediatamente. Tá? Só que a médio e longo prazo não se sabe. Mesmo que os preços do petróleo continuem a subir no futuro, a vida das pessoas e as atividades corporativas continuam a considerar e responder ao governo como um todo, sem excluir todas as opções, na perspectiva do que é uma medida eficaz para o impacto no mercado possa ser minimizado. Então ele já sabe que vai dar impacto. Ele falou que ele vai tentar minimizar o dano. Só que até agora nós não vimos isso, tá? A gasolina chegou a 170, tá, aqui no Japão. Eles começaram a subsidiar a 5 ienes, tá? Deu uma leve queda, depois a coisa voltou a degringolar de novo, tá? Então já dá para você ter ideia como é que a coisa pode ser que piore a situação para muita gente aqui no Japão. Então, por isso que eu já falo, para você que mora aqui, já começa a rever, continuar revendo seus gastos. E para você que pretende vir para cá, é melhor vir logo, se não quiser amargar com o preço da passagem, tá? E chegando aqui, procure ver seus gastos. Não fique com o deslumbre ou vislumbre do poder de compra, porque pode dar problema. Além disso, o primeiro-ministro Kishida comentou sobre o que fazer se a situação piorar. Vamos considerar imediatamente outras medidas. Prosseguiremos com a resposta do Japão, confirmando como a situação mudará e comunicando e trocando informações com os Estados Unidos e a Europa. A visão geral das sanções aqui. Sanções para aprovação unilateral da independência da Rússia,
em algumas partes do leste da Ucrânia, que foram anunciadas pelo primeiro-ministro. Tá? Como sanções para as áreas onde a Rússia aprovou a independência. Então isso aqui não é diretamente para a Rússia, tá? É para aquelas dois estados ali que o Putin, no caso assim, ele aprovou a independência. Tá? Então, ó, primeiro, suspensão de emissão de vistos e congelamento dos bens de partes relacionadas. 2. Proibição de importação e exportação para essas áreas. Então é aquilo que eu falei. Tá? Negócio, dependendo, pode ser que dá uma diminuição no horário de trabalho, das pessoas, corte de zangueou, alguma outra coisa assim, para determinadas áreas que fazem vendas para esses locais. Tá? Emissão de títulos do governo para a Rússia, da Rússia no Japão. A distribuição é proibida. O que é isso? Bolsa de valores, etc. Tá? Então eles querem cortar totalmente os ativos da Rússia e dessas regiões aqui no Japão. Em relação ao congelamento de ativos, o governo está trabalhando para restringir as pessoas e organizações alvo específicas. Com relação à proibição de importação e exportação, está sendo considerada uma proposta para praticamente proibir importações e exportações. Por exemplo, está designando uma carga para uma área específica por portaria governamental sobre a lei do câmbio. Em relação às medidas para proibir a emissão e proibição de títulos do governo russo no Japão, espera-se que os títulos do governo já emitidos não sejam cobertos e os títulos do governo recém-emitidos sejam cobertos. Os Estados Unidos também anunciaram medidas para proibir a emissão de novos títulos do governo e parece que o Japão adotou regulamentações semelhantes para cortar os meios de financiamento da Rússia, porque existe a possibilidade que a emissão do Japão aumente como está. Tá? Então é aquela velha história aí. E a gente não pode esquecer também que o Japão já tem um grande problema com a Rússia, porque desde a época da Segunda Guerra. Deu a guerra, a Rússia se apossou de 4 ilhas do Japão. Tá? Aí está havendo negociações, né, até passado recente, porque depois desse problema aí, com certeza não vai ter negociação mais nenhuma. A Rússia falou, tá, ó, a gente te devolve 2 ilhas e fica com 2 ilhas. Tá? Só que aquela velha história, a Rússia vai devolver 2 ilhas porcaria e vai ficar com 2 ilhas boas. Basicamente seria isso. O governo japonês falou, não, nem fudendo, desculpa o termo, nem ferrando. Tá? Ou devolve as cotas ou não devolve nenhum. Tá? Então tá nesse impasse. Tá? Em relação às ilhas ali também. Tanto que o governo russo está montando bases ali na ilha ali também. Então já viu que a coisa vai longe. Tá? Agora eu vou para uma outra matéria falando só sobre os combustíveis aqui no Japão. Por isso que eu já estou trazendo um alerta para você ficar antenado, tá? Para futuros aumentos aqui no Japão. Tá? E para você rever seus gastos aqui, para você poder, aquela velha história, não digo juntar dinheiro, porque vai ficar meio complicado para juntar dinheiro, mas não passar fome, tá? Eu falo isso porque tem muita gente que vai chegar numa situação feia. Eu digo por mim, pela minha casa aqui esse mês aqui, de acordo com o salário da minha esposa, como eu já havia falado na live para trás, não sobrou nem para comer, para falar a verdade. Esse mês aqui veio dinheiro só para pagar a conta. Nós pagamos todas as contas. Graças a Deus não estamos devendo nada. Mas em compensação não sobrou para comer. Então é aquela velha história. Quem fez reserva, quem fez estoque de comida, quem fez certos estoques de coisa, chega nesses momentos não passa dificuldade. Tá? Mas e quem não faz esse tipo de estoque, já prevendo esse tipo de situação? É aquilo que eu falo. Se você tem uma visão de futuro, seja questão de 1 mês ou 2 para frente, você já consegue antever grandes problemas. Foi o que aconteceu aqui em casa. Tá? Por isso que aqui em casa, pelo menos, como não sobrou dinheiro para ficar comprando comida, pelo menos não falta o que comer, graças a Deus, com as contas pagas. Então no mês que vem já consegue dar uma regularizada, porque os estoques que eu fiz esse mês vai suprir.
Basicamente é isso. Então tem que se levar em conta certas informações, por isso é que eu trago para você. Se você vai usar esse tipo de coisa, ou acha que eu estou falando abobrinha, como é que se fala, é outros 500. O aviso está dado, tá? Ó, continuando aqui, tá? A outra matéria. Organizações empresariais japonesas estão preocupadas que as sanções econômicas contra a Rússia possam levar o preço ainda mais alto do petróleo no mercado global, elevando os custos para os consumidores. Funcionários de empresas dizem que suas operações russas até agora não foram afetadas pelos acontecimentos na Ucrânia, mas estão acompanhando de perto se as sanções mais duras serão impostas contra Moscou. Foi imposta. Tá? O comércio do Japão com a Rússia representa apenas 1% de todas as suas exportações. Então você vê que é muito pequeno. Mas por isso que eu falei que determinados setores que vão para aquela região pode ser que dê uma queda. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, as empresas japonesas, incluindo montadoras e tradings, montaram 421 bases de produção e outras na Rússia até 2020, né? Então já vê que eles, até 2020 eles montaram uma série de indústrias ali para poder fazer fornecimento de coisas, e isso aí vai ser, entre aspas, cortado, tá? Porque o Kishida falou que proibiu as exportações e importações para aquela região, só que pode ser que ele aumente o escopo, tá? Ele aumente a abrangência disso, e dependendo se ele jogar para a Rússia mesmo, né, de forma lateral, aí a coisa, o bicho vai pegar. Produtos energéticos como petróleo, gás natural, carvão estão entre as principais importações da Rússia, que vem para o Japão, segundo estatísticas do Ministério das Finanças. A Rússia, eu vou até frisar aqui, porque tem pessoas que vão acabar não entendendo essa parte. Isso aqui que ele fala aqui, entre as principais importações da Rússia, no caso, que vem da Rússia para cá. Então são o gás natural, o petróleo e o carvão, que vem da Rússia para o Japão. Já não é o contrário. Então a gente já tem que deixar bem claro, porque eu sei que tem pessoas que não vão entender esse ponto, tá? E vão acabar né, fazendo, como é que fala assim, comentários errôneos. Então já tem que deixar bem claro. Por que eu falo isso? Foi igual a matéria que eu gravei sobre a reabertura das fronteiras. Teve pessoas que não entenderam em relação à quarentena. Tá? Mas continuando. A Rússia responde por cerca de 4% das importações de petróleo do Japão. Pode parecer pouco, 4% só o que o Japão importa da Rússia. Pode parecer pouco, mas de grão em grão, galinha de papo. Tá? Então, as sanções não afetariam imediatamente os embarques para o Japão, mas é aquela velha história. Eles estão falando isso por quê? O Japão ele tem um estoque, só que a partir da hora que o estoque vai diminuindo e não vai repondo, o que acontece? A coisa, puf, começa a degringolar. Mas a Rússia é o terceiro maior fornecedor mundial do petróleo. Portanto, qualquer interrupção em seus embarques de petróleo pode aumentar o preço à medida que a oferta global geral diminui. O preço do petróleo já atingiu a máxima de 7 anos e há preocupações de que o preço do barril do petróleo possa ultrapassar os $100 o barril. Só para você ter ideia mais ou menos de estimativa, tá? Quando o barril do petróleo chegou a $80 o barril, aqui no Japão o combustível, desculpa, tá? Ele chegou a casa de 170. Então você já imaginou se esse troço chega a 100, vai beirar o quê? Os 200 ienes o litro do combustível aqui no Japão, tá? Então já dá para você sacar que muita coisa aí o bicho vai pegar. O preço mais alto da gasolina pode afetar o bolso dos consumidores japoneses comuns, enquanto o preço mais alto do gás e do carvão pode levar a tarifas mais altas de eletricidade e gás. Então você viu que eles já estão antenados à coisa. Empresas que usam esses materiais para a fabricação também podem ser forçadas a aumentar o preço de seus produtos.
afetando ainda mais os gastos das famílias. É aquela velha história, né? Igual assim, aqui perto da minha casa, tá? Eu sempre tem um lugar que eu sempre ia lá para comprar taiyaki, tá? Porque o taiyaki de lá era muito bom, tá? Para quem não sabe, taiyaki, o que é? É um... Como é que se fala? É como se fosse uma massa, tá? Assada com azuki dentro. Aquele feijão japonês doce, tá? Fechado no formato de peixinho, tá? Quem tiver dúvida aí entra no Google aí, no Google Imagens, digita taiyaki. Aí a pessoa vai ver. Era muito bom. Eu pagava Ryakoen, tá? No taiyaki. Agora o taiyaki lá tava 112. Então você vê que, olha o aumento de... Subiu 12 ienes. Só que aquela versão japonesa, 12 ienes é nada. Vai de grão em grão, a galinha enche o papo. E junta mais um imposto em cima disso. Porque esse preço de 112 é fora o imposto, tá? Ainda é jogado um imposto em cima. Então, tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, essa história de grão em grão enche o papo, isso vai minando o poder de compra das pessoas aqui no Japão, tá? Além do aumento, tá? Então, essa parte de impostos vai comer muita gente, vai detonar muita gente aqui no Japão. Então, já fica atento. Já estou trazendo esse tipo de notícia já como um alerta, tá? Porque a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, a gente não sabe como é que, se essa guerra lá na Ucrânia vai diminuir, ou no caso vai acabar, ou vai levar longos tempos. Quanto mais tempo isso levar, pior vai ficar para nós aqui no Japão. Você vê que é de forma indireta, mas vai afetar. E aí? Né? Então, já procure rever seus gastos, já estou trazendo o alerta, tá? Para você não passar grandes dificuldades aqui. Porque senão, já sabe, né? Tem muito chora me dói. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like e clique no sininho, né? Para poder receber as notificações do que acontece aqui no Japão, né? Para você ficar sempre muito bem antenado às situações que você possa vir encontrar aqui. Eu já vim trazendo isso de antemão, não é de hoje, tá? Então tem conversa com várias pessoas e nisso, como é que se fala, as pessoas vão ficando antenadas. Muitas delas falam assim, japonês, você está falando abobrinha, mas na hora que acontece a coisa, não volta no canal nunca mais, nem para pedir desculpa. Mas acontece, pô. É a vida que se segue. Então quem avisa, amigo é. Como é que se fala? Eu sempre falei, você é a pessoa mais importante para esse canal. Sem você aqui, esse canal não existe. Tá? Por isso que eu já procuro trazer coisas para melhorar a sua vida, entre aspas, tá? Para você poder se cuidar, tá? Para você ficar sempre bem, porque você é importante para nós. E você é importante para você também e para sua família. Porque se sua família e você começarem a passar dificuldades, muita coisa, como é que se fala assim, tem que ser cortada dos gastos, né? Então, como é que se fala assim, cai o bem-estar, cai a saúde das pessoas e nisso, como é que se fala assim, as pessoas acabam mudando as rotinas e você que viria aqui no canal pode ser que não venha mais, né? Ou deixe de vir por um certo momento. Por quê? Não vai ter mais momentos de lazer, porque você vai ter que depender de trabalhar em um segundo período, em um segundo emprego, vai ter que dar um jeito, tá? Então são coisas assim que afetam direta e indiretamente. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, não enxerguem de forma micro, enxerguem de forma macro, tá? Essa forma macro salva as pessoas de muitos problemas, mas infelizmente só a experiência, né, vai mostrar para as pessoas as situações como é que estão, tá? O que ela pode passar, o que ela não pode passar, mas de qualquer maneira, vida que se segue, tá? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.